Jó, um homem de integridade e temor a Deus, vivia em Uz, uma terra próspera e abençoada. Rico em bens e cercado por sua numerosa família, Jó era respeitado e amado. Ele era conhecido não apenas por sua riqueza, mas por sua piedade e retidão. Todos sabiam que ele era um homem que andava segundo os caminhos do Senhor. Mas a história de Jó não seria uma simples narrativa de prosperidade e bênçãos. O que estava para acontecer mudaria tudo. O que Jó não sabia é que sua fé e lealdade ao Senhor seriam testadas como nunca antes. Prepare-se para uma história de provação, resistência e, finalmente, redenção. Como um homem que tinha tudo, riquezas, família e fé, pode ter sua vida virada de cabeça para baixo em questão de dias? Como alguém tão devoto enfrenta a maior prova de fé já registrada na história? Você está prestes a descobrir a história de Jó, o homem que desafiou todas as adversidades para permanecer fiel a Deus. Antes de mergulharmos nesta jornada emocionante, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar cada detalhe dessa história de fé, sofrimento e esperança. Esta é a história que revela a verdadeira natureza da devoção a Deus. Enquanto Jó vivia sua vida em devoção, algo extraordinário acontecia nos céus. Em meio ao conselho celestial, Satanás se apresentou perante Deus e o Senhor perguntou: "De onde vens?" Jó 1:7. E Satanás respondeu: "De rodear a terra e passear por ela." Então Deus trouxe à tona o nome de seu servo Jó, um homem irrepreensível e fiel. Mas Satanás, em sua astúcia, desafiou a integridade de Jó, dizendo que ele era fiel apenas porque tinha tudo o que desejava. "Estende agora a tua mão e toca em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face." Jó 1:11 provocou Satanás. Deus, confiante na fidelidade de Jó, permitiu que Satanás tocasse em tudo o que Jó possuía, mas que não tocasse em sua vida. E assim, o teste começou. Em um só dia, tudo o que Jó possuía foi destruído. Seus servos foram mortos, seus rebanhos roubados e suas plantações queimadas. Como se não bastasse, uma notícia ainda mais terrível chegou. Seus filhos, reunidos em um banquete, foram mortos por um grande vento que derrubou a casa onde estavam. A dor que Jó sentiu foi imensurável. Tudo o que ele amava e possuía foi tirado em um instante. No entanto, em meio ao sofrimento, Jó não blasfemou contra Deus. Ele se levantou, rasgou suas vestes, se prostrou e disse: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Apesar de perder tudo, Jó permaneceu fiel. Satanás, frustrado, apresentou-se novamente diante de Deus e disse: "Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida." Jó 2:4. E assim, com a permissão de Deus, Satanás feriu Jó com chagas dolorosas da planta dos pés ao alto da cabeça. A dor física se somou à dor emocional e espiritual que Jó já carregava. Ele se sentou em cinzas com um caco de barro nas mãos, coçando suas feridas. Mesmo assim, em meio ao sofrimento extremo, ele permaneceu fiel. Sua esposa, incapaz de suportar a dor que ambos enfrentavam, disse: "Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Jó 2:9. Mas Jó respondeu com firmeza: "Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal." 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram visitá-lo, movidos pela compaixão e pelo desejo de consolar seu amigo. Por 7 dias e 7 noites, eles ficaram em silêncio, observando o sofrimento de Jó. Porém, quando finalmente falaram, suas palavras trouxeram mais dúvidas do que conforto. Eles acreditavam que todo o sofrimento era resultado do pecado e questionaram Jó, sugerindo que ele havia cometido algo terrível para merecer tal punição. Mas Jó,
Em sua inocência, sabia que não havia feito nada para merecer tal calamidade. O diálogo se tornou um debate acalorado sobre a justiça e os desígnios de Deus. Elifaz, o mais velho e experiente, foi o primeiro a romper o silêncio. Com voz grave ele disse: acaso o homem poderá ser mais justo do que Deus? Ou será porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Jó 4,17. Para ele, o sofrimento de Jó só poderia ser explicado como consequência de algum erro ou pecado escondido. Elifaz, com palavras brandas mas penetrantes, sugeriu que Deus estava usando a dor para corrigir Jó, um castigo divino que traria purificação. Ele acreditava que, se Jó se arrependesse, Deus lhe devolveria a prosperidade. Mas Jó, firme em sua integridade, respondeu que não havia feito nada para merecer tal punição. Jó, em seu desespero, clamou: que peso terrível é este que Deus colocou sobre mim, porque ele me aflige sem motivo. Jó não podia aceitar as palavras de Elifaz, pois ele sabia que sua devoção ao Senhor era sincera. Ele não conseguia entender como, sendo justo, enfrentava tanta dor. Bildade, observando a resposta de Jó, foi mais duro em seu julgamento. Ele argumentou que Deus é justo e que, se Jó estava sofrendo, deveria haver um motivo. Porventura, Deus perverteria o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Jó 8,3, disse ele. Para Bildade, a justiça de Deus era absoluta, e se Jó estava sofrendo, era porque algo em sua vida precisava ser corrigido. Ele sugeriu que talvez os filhos de Jó tivessem pecado e que Jó deveria buscar Deus com mais intensidade, se arrependendo de qualquer pecado que ele pudesse ter cometido, mesmo que não se lembrasse. Mas Jó, já cansado e frustrado, não aceitou tal argumento. Ele clamou em angústia, perguntando por que Deus estava sendo tão severo e por que ele, sendo inocente, deveria sofrer tanto. Zofar, ao ver a resistência de Jó, falou de forma ainda mais dura. Ele não acreditava que Jó fosse inocente e sugeriu que Jó merecia até mais do que estava sofrendo. Deus castiga você menos do que mereces. Jó 11:6, disse ele, insinuando que Jó deveria ser grato por Deus ainda poupar sua vida. Ele exortou Jó a se arrepender de seus pecados e se voltar completamente a Deus, dizendo que só assim ele encontraria alívio e restauração. Mas, para Jó, as palavras de Zofar eram injustas. Ele sabia que estava sendo honesto em seu relacionamento com Deus e que não havia nada pelo qual se arrepender. A dor de Jó era real e a acusação de seus amigos só tornava seu fardo ainda mais pesado. Jó, exausto das acusações de seus amigos e confuso com seu próprio sofrimento, clamou com toda a sua alma, pedindo que Deus respondesse. Ele questionou a razão de tanto sofrimento, pedindo a Deus que se revelasse e explicasse por que estava sendo tratado com tamanha severidade. Por que não posso comparecer diante de Deus e defender minha causa? Clamou Jó. Em sua busca por respostas, Jó se mostrou firme em sua integridade, mas também vulnerável em sua dor. Ele queria entender os mistérios do sofrimento e as razões de Deus para permiti-lo. O silêncio divino o incomodava, e ele ansiava por uma resposta que justificasse tudo pelo que estava passando. Desesperado, Jó clamou ao Senhor: ainda que eu me lave com sabão e purifique minhas mãos com soda, tu me jogarias na lama, e até as minhas roupas me detestariam. Jó 9:30-31. Ele sentia que, por mais que tentasse se justificar, seu sofrimento parecia não ter fim e Deus permanecia em silêncio. Mas em meio às suas queixas, Jó também fez algo inesperado. Ele proclamou sua esperança de que, mesmo que morresse, Deus o justificaria. Em um momento de fé e desespero combinados, ele afirmou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25.
Depois de incontáveis dias de sofrimento e questionamentos, o clamor de Jó finalmente alcançou os céus. Ele pediu por respostas, por uma explicação para sua dor, e desafiou o silêncio divino. E então, em meio à tempestade, Deus respondeu. Um redemoinho surgiu, e a voz do Todo-Poderoso ecoou entre os céus e a terra, trazendo uma reviravolta poderosa para a história de Jó. Deus apareceu, mas não como Jó e seus amigos esperavam. Ele não veio com explicações detalhadas ou justificativas. Ao invés disso, o Senhor fez perguntas. Perguntas que revelariam a vastidão de sua sabedoria e o quão limitado é o entendimento humano diante do divino. Do meio do redemoinho, Deus falou: quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Jó 38:2. O Todo-Poderoso não se justificou diante das perguntas de Jó. Ao invés disso, ele o desafiou a entender a magnitude de sua criação. Deus perguntou a Jó sobre os fundamentos da terra, os limites do mar e o ciclo das estrelas. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó 38:4 questionou o Senhor. Deus, em sua infinita sabedoria, mostrou a Jó a vastidão do universo e a complexidade de suas obras. Ele revelou que há coisas que estão além do entendimento humano e que, mesmo em meio ao sofrimento, sua soberania permanece incontestável. Jó, que clamou por explicações, foi confrontado com a imensidão do poder e do mistério de Deus. Jó, diante da revelação divina, finalmente compreendeu a verdade que ultrapassava o seu sofrimento. Ele percebeu que o plano de Deus era maior do que seu entendimento limitado podia alcançar. Com humildade, Jó respondeu ao Senhor: eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Jó 42:3. A voz de Deus, que um dia Jó desejou ouvir para se defender, agora o trouxe a um lugar de reverência e admiração. Ele, que buscava explicações, se deu conta de que a sabedoria de Deus estava muito além do que os olhos humanos podiam ver. A fé de Jó, que já era forte, agora se aprofundava em uma confiança renovada na soberania divina. Deus, que permitiu que Jó fosse provado, agora restaurava sua vida. Tudo o que ele havia perdido foi restituído em dobro. Seus rebanhos cresceram, suas terras prosperaram e sua família foi abençoada. Jó, que permaneceu fiel mesmo em meio à dor, experimentou a bondade e a justiça de Deus. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó 42:12. Deus não apenas restaurou suas riquezas, mas também lhe deu uma vida longa e plena, cheia de paz e alegria. Jó, que um dia clamou em meio ao desespero, agora vivia em abundância, rodeado de filhos e netos, testemunhando a fidelidade e a justiça divina. A história de Jó nos ensina que, mesmo em meio às maiores adversidades, a fé em Deus é o que nos sustenta. Jó foi testado e sua fé foi levada ao limite. Ele questionou, chorou, mas permaneceu fiel. No final, Deus não apenas respondeu aos seus clamores, mas o restaurou, mostrando que a sua justiça sempre prevalece. Jó compreendeu que a sabedoria de Deus é insondável e que, mesmo quando não entendemos o porquê do sofrimento, devemos confiar no Senhor. Sua história é um testemunho de que, por mais que a vida nos desafie, Deus está sempre presente e sua mão guia os justos até o fim. Que a história de Jó continue a inspirar todos aqueles que enfrentam as provações da vida, lembrando-os de que Deus nunca abandona aqueles que nele confiam. Depois de todas as provações, Deus restaurou a vida de Jó de maneira extraordinária. Tudo o que ele havia perdido, o Senhor devolveu em dobro. Os campos que antes estavam vazios, agora estavam cheios de vida. Os rebanhos que haviam sido levados, agora se multiplicavam. A casa de Jó era um lugar de alegria e prosperidade.
Mas a maior bênção que Jó recebeu não foi material. Deus lhe deu uma nova família. Jó teve outros filhos e filhas que cresceram em meio à abundância e à paz que Deus havia concedido a seu pai. Cada dia era uma lembrança de que, mesmo após o sofrimento mais profundo, a fidelidade de Deus é renovada e presente na vida dos que nele confiam. Jó viveu muitos anos após as provações. Ele viu seus filhos e netos crescerem e prosperarem e desfrutou de paz e alegria como recompensa por sua fidelidade e perseverança. A vida de Jó tornou-se um testemunho vivo de que, mesmo em meio à adversidade mais intensa, a mão de Deus está presente para restaurar e transformar. Jó compreendeu que o sofrimento faz parte da jornada de fé, mas que por meio dele, Deus refina e abençoa aqueles que permanecem firmes. A história de Jó é uma lembrança de que, quando confiamos no Senhor, mesmo as piores tempestades se dissipam, dando lugar a um horizonte de luz e esperança. O legado de Jó vai além de sua restauração material. Seu exemplo de fé e perseverança em meio à dor foi registrado para que todos os que sofrem possam encontrar força em sua história. Jó mostrou que, mesmo quando todas as evidências parecem contradizer a bondade de Deus, a confiança no Senhor deve permanecer intacta. Ele nos ensina que a verdadeira sabedoria está em aceitar que há coisas que estão além do nosso entendimento, mas que mesmo assim, Deus é soberano e bom. Jó nos deixou um legado de resiliência, fé e esperança, que continua a inspirar e fortalecer aqueles que enfrentam os desafios da vida. Jó, ao final de sua jornada, refletiu sobre tudo o que havia passado. Ele reconheceu que, por mais que tentemos entender o sofrimento, há mistérios que só pertencem a Deus. Ele aprendeu que, acima de tudo, o importante é confiar no Senhor, que é fiel para restaurar e abençoar aqueles que permanecem firmes em sua palavra. Antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. A fé de Jó foi transformada e aprofundada, e ele viu que Deus é presente mesmo em meio à dor. Ele se tornou um exemplo vivo de que a fé que se mantém em meio à adversidade é aquela que vê a glória e o poder de Deus em sua plenitude. A história de Jó nos ensina que a vida é cheia de desafios e mistérios que nem sempre podemos entender. Mas mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua no controle. Ele nunca abandona aqueles que confiam em sua justiça e bondade. A vida de Jó é um convite a todos nós, quando enfrentarmos tempestades, que possamos confiar em Deus, sabendo que Ele é capaz de transformar nossas dores em bênçãos. Jó nos mostrou que, mesmo no mais profundo sofrimento, a fé é o caminho para a vitória e a restauração. Que sua história continue a inspirar todos aqueles que buscam encontrar a luz em meio às trevas, lembrando que, quando confiamos em Deus, o melhor está por vir. Se você se emocionou com a história de Jó e as lições que ela nos traz, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas e reflexões sobre fé, esperança e perseverança. Acompanhe-nos enquanto exploramos as lições eternas que a Bíblia tem para oferecer e como elas podem transformar nossas vidas até hoje.